Eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra. E eu quero desafiar os irmãos a ter novas experiências com o Senhor. Na verdade, por que eu digo isso? Porque nós, na verdade, vivemos uma realidade que muitas das vezes nós não desfrutamos de tudo aquilo que está disponível para nós. Infelizmente, a maior parte dos cristãos, a maior parte das pessoas que amam a Jesus, que dedicam sua vida a Jesus, elas vivem uma vida abaixo da média. Elas vivem uma vida não podendo experimentar e não podendo desfrutar de tudo que Deus preparou para elas. Agora, de fato, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você viva uma vida abundante, que você viva um relacionamento de intimidade com Deus, de proximidade com Ele, de novas experiências a cada dia. Mas infelizmente, muitas das vezes nós condicionamos a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus, a uma vida tão somente religiosa. E isso na verdade, ou seja, são bloqueios muitas das vezes que nós temos na nossa mente, que foram causados pela nossa religiosidade, por aquilo que nós aprendemos ou aquilo que nós entendemos errado. Ou talvez assim, não que seja errado, mas entendemos de maneira limitada. Quando a gente olha para o livro de Atos dos Apóstolos, aquele que nós acabamos de ler aqui no momento da oferta, que desse livro é poderoso, porque ele expressa na verdade qual que é a vontade de Deus para a nossa prática de igreja, para a nossa prática de vida, para aquilo que Deus planejou para nós. Se existe algo que nós podemos falar, ou seja, que talvez seja o centro de de todo o livro de Atos dos Apóstolos, é a presença e a direção do Espírito Santo na vida dos discípulos. Agora, qual que é a realidade que muitas das vezes nós vemos e experimentamos nisso? Nós vivemos uma espiritualidade aquém do que deveria ser. A gente viu no texto que nós lemos ali de Atos, capítulo 4, um grande mover de Deus, trazendo o quê? Deus se movendo no ambiente da generosidade, da liberalidade sobre a vida das pessoas. E muitas das vezes nós olhamos para a nossa realidade, ou a gente gostaria que as pessoas fossem mais generosas conosco, ou a gente percebe o seguinte, que na verdade, muitas das vezes nós somos muito individualistas. E isso é porque a diferença disso tudo é quem está no controle das nossas vidas. Toda vez que nós somos conduzidos e direcionados apenas por nós, a nossa experiência com Deus é essa experiência limitada. E Deus, na verdade, a vontade dEle é fazer com que você tenha um relacionamento de intimidade com Ele, um relacionamento assim, relevante. É algo que de fato possa influenciar a sua vida. Por isso, nessa noite, eu quero ler com você alguns versos e quero que você abra a sua Bíblia comigo em Apocalipse, o capítulo 3 e o verso de número 20. Esse é um texto que muitas das vezes nós usamos em momentos de apelo, em momentos que nós vamos orar por pessoas se converterem ao Senhor, e não tem nada de errado nisso. Agora, eu preciso que você entenda, na verdade, o que o próprio Jesus está dizendo à igreja. Apocalipse 3, na verdade, é o quê? É a carta que o Senhor escreveu à igreja de Laodiceia. Uma igreja assim, que de fato, ou seja, o Senhor faz elogios a ela, mas faz também, ou seja, algumas recomendações, algumas orientações. E de fato, a igreja de Laodiceia era uma igreja tão abençoada, que o próprio Jesus ficou do lado de fora. E às vezes a gente não percebe que na nossa vida com Deus, na nossa experiência com Deus, nós estamos vivendo a mesma coisa. Ou seja, nós amamos a Jesus, nós queremos Jesus, mas Ele pouco influencia na nossa vida, nas nossas decisões, naquilo que nós fazemos. E aqui o Senhor chega no capítulo 20, no versículo 20 do capítulo 3, Ele diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. O que nós precisamos entender nessa noite? Querido, de fato o Senhor, o desejo dEle é se relacionar com você mais de perto. É na verdade, ou seja, entrar no seu coração, entrar na sua vida, e Ele ter, na verdade, a direção de todas as áreas da sua vida. E na verdade, ou seja, o texto diz, olha, Ele está à porta e bato. Isso mostra, na verdade, a liberdade que nós temos de escolher.
No domingo nós falamos muito sobre isso, sobre o Estatuto da Liberdade, da necessidade, ou seja, da minha decisão fazer toda a diferença sobre a minha vida. E aqui nós vemos que quem convida o Senhor para entrar, quem abre a porta, quem dá liberdade para o Espírito Santo agir nas nossas vidas, somos nós. Muitas das vezes nós colocamos inúmeros empecilhos, dizendo, eu não posso servir o Senhor por causa disso, eu não posso, ou seja, se eu tivesse isso, talvez eu serviria ao Senhor com mais alegria, eu teria mais intimidade com Ele. Talvez a gente fale assim, mas é o pecado que está na minha vida e me atrapalha de servir o Senhor. Não, querido, todas essas coisas são apenas consequências. Por que muitas pessoas, na verdade, estão desanimadas da fé, estão desanimadas da vida com Deus? É falta da presença de Jesus, é falta da vida de Deus fluindo do interior delas. Agora, presta atenção, a vontade de Deus é estar conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todos os momentos, fazendo o quê? Nos ajudando. Aqui diz o texto que Ele está batendo a porta. E fala que se alguém ouvir e abrir, pode ser que nessa noite seja uma noite que Deus marcou para você ouvir. Para você, às vezes o que acontece, muitas das vezes nós não percebemos. Mas mesmo no ambiente coletivo como nós estamos aqui, Deus trata também as particularidades da nossa vida. E às vezes, ou seja, o que nós precisamos, na verdade, é fazer o quê? É abrir a porta, é dar liberdade. É entender o seguinte, se o Senhor está falando, se a palavra está sendo proclamada, eu quero ouvir aquilo que Deus tem para mim. Eu quero ouvir, na verdade, ou seja, às vezes nós precisamos deixar de ser passivos e começar a ser ativos. Em que sentido, pastor? Toda vez que a palavra de Deus é proclamada, querido, é uma oportunidade que Deus está nos dando para ouvir dEle, para receber dEle. Mas muitas das vezes nós somos assim resistentes. Muitas das vezes nós somos, na verdade, acomodados. E a gente, às vezes a gente até ouve, mas não basta ouvir. É preciso tomar atitude de abrir a porta e permitir que Ele possa entrar. E a Bíblia diz que Ele vai entrar e Ele vai cear com essa pessoa. E ela com Ele está falando de quê? De comunhão. E é exatamente isso que Deus sempre desejou desde o princípio. Quando quando a Trindade se reúne e ela decide, fala assim, olha, façamos o homem, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles decidem juntamente, façamos o homem e façamos ele a nossa imagem e semelhança. Qual que era o alvo? Era alguém para desfrutar de um relacionamento de intimidade. Mas às vezes a gente se relaciona com Deus de outras formas. A Bíblia mostra que Ele é o nosso Pai, amém? Que Ele é o nosso Pai. Ele é um Deus amoroso, que cuida de nós, que nos ajuda. E nós precisamos, ou seja, viver e experimentar essa realidade. Pastor, mas por que isso acontece? Deixa eu te mostrar qual que é a intenção de Deus, qual que é a vontade de Deus. Abre a sua Bíblia comigo, no Salmo de número 25. Salmo de número 25. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Salmo de número 25, verso de número 14. Olha qual que é a promessa de Deus para nós. O Senhor, Ele confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. A vontade de Deus, querido, é que você ouça os seus segredos. Mas entende o seguinte, às vezes o que nós não percebemos é que segredos são compartilhados em ambiente de intimidade. Segredos não são proclamados no meio da rua. Segredos não são proclamados em qualquer lugar. Segredos são proclamados em ambientes de intimidade, de segurança. E na verdade o que Deus quer fazer com todos nós é nos conduzir a esse nível de intimidade mais profunda.
Porque a vontade dele, olha, ele está à porta e bate. Se alguém ouvir e abrir, ele entrará e ele ceará, ele terá comunhão com ele. E é na comunhão que Deus se manifesta, é na comunhão que ele se revela a nós. Muitas das vezes as pessoas de fora da igreja, as pessoas que não amam a Jesus, as pessoas que não têm relacionamento com Jesus, eles não entendem muitas das coisas que você vive. Aquilo lhe parece loucura. Por quê? Porque o Senhor ocultou isso daqueles que não têm relacionamento com eles e revelou isso aos seus. Há um mover de Deus, há uma intenção de Deus em se revelar a você. Ele confia os seus segredos aos que o temem. A palavra temor de Deus não é medo de Deus. Temor aqui é no sentido de honrar a Deus, de na verdade, ou seja, considerar a importância dele, considerar de fato quem ele é e aquilo que ele deseja realizar nas nossas vidas, considerar de fato a glória dele, a bondade dele, ou seja, e trazer, ou seja, essa admiração, essa honra a ele. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê? Porque aqueles que temem ao Senhor, o texto está dizendo que acontece o que? Eles recebem, ou seja, eles recebem do Senhor segredos, o Senhor confia a eles os seus segredos e os leva a conhecer a aliança. Mas qual aliança? De qual aliança que nós estamos falando? Querido, nós vivemos no momento da nova aliança, amém? E sabe qual que é a nova aliança? A nova aliança é que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, para nos dar uma oportunidade de uma nova vida, independente daquilo que eu tenha feito no meu passado, independente, ou seja, entendendo na verdade que o mérito da minha salvação, a vontade, o sujeito que age para que esse relacionamento com Ele seja possível, é Ele próprio. A nova aliança me diz o seguinte, que não é por merecer que Deus vai me abençoar, não. Deus me abençoa porque Ele me ama. Deus me abençoa porque Ele é o meu Pai. Deus me abençoa, na verdade, porque Ele tem um compromisso comigo. Ele tem, na verdade, uma aliança comigo. Uma das coisas que foi restituída na vida do filho pródigo, o filho pródigo, ele representa cada um de nós. E alguém que na verdade desfrutou, ou seja, entendeu o que era a nova aliança, quando voltou para casa. Porque ele não quis ouvir a voz do seu pai. Ele decidiu viver a vida do jeito dele. E quando ele viveu a vida do jeito dele, o que aconteceu? Deu tudo errado. Mas um dia ele se lembra, na verdade, de como que era a vida na casa do seu pai. E ele decide voltar, mas ele volta com a cabeça. Num primeiro momento, olha, ele está voltando para casa, mas a cabeça dele ainda é da velha aliança. Aí ele diz, eu não mereço ser chamado filho do meu pai. Eu não mereço esse privilégio. Por quê? Porque é fácil. Eu saí de casa, eu afastei da minha família, eu desperdicei a herança, a minha parte da herança, ou seja, eu fiz tudo de errado, então eu não mereço. E aí quando ele chega em casa, ele começa esse discurso, o pai faz o quê? O pai ignora o discurso dele. O pai vai e corre ao encontro dele. Por quê? Porque o pai deseja ter comunhão com seus filhos. O pai, na verdade, quer ter uma comunhão íntima com você. E o que ele faz? Ele abraça o seu filho. E ele vai e já entrega para o seu filho alguns presentes. Um anel. Traga o anel e põe um anel no dedo dele. Sabe o que é o anel? É o símbolo da aliança. Que ele era, na verdade, filho. Troca a roupa dele. Olha, dá uns calçados novos para ele. Prepara um banquete, prepara uma festa. Sabe o que é isso? É a comunhão com o Pai. É o que o Pai, na verdade, deseja
que nós possamos desfrutar. Mas muitas das vezes a nossa mentalidade está aquela mentalidade de entender o seguinte: eu não mereço isso, se eu ficar ali com a migalha só tá bom. Não, você é filho, e como filho você tem lugar à mesa. Como filho, o pai na verdade ele te ama, e o pai quer restaurar a sua vida, quer na verdade tratar com você tudo que você tem vivido. O pai na verdade quer desfrutar de intimidade com você. Ele quer na verdade compartilhar com você os segredos dele. Talvez você olhe para a sua vida e você fale assim: mas por que eu não experimento isso hoje? Por que eu não vivo isso hoje? Por que eu não tive essa experiência ainda? Possivelmente é porque você talvez ainda não se abriu. Talvez na barulhada do mundo você não parou para ouvir a voz do Senhor. Talvez você não considerou de fato que Deus na verdade quer abençoar a sua vida, ou seja, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é. Lucas capítulo 24, vamos lá. Lucas capítulo 24, conta para nós do dia da ressurreição. E no dia da ressurreição aconteceu muita coisa. Para começar, Jesus ressuscitou, né? Bênção. Ele se manifesta, ou seja, ele se manifesta com os seus discípulos. Os discípulos vão ao túmulo, encontram o túmulo vazio. A notícia começa a circular no meio dos discípulos que na verdade o que tinha acontecido? O Senhor tinha ressuscitado. E aí na verdade, ou seja, as pessoas estão ouvindo. As mulheres foram ao túmulo, Pedro e João foram ao túmulo, voltaram para o cenáculo e lá contaram para os discípulos: olha, Jesus não está lá, Jesus ressuscitou. E eles começam aquela expectativa assim de como que Jesus ia aparecer, de como que Jesus ia se manifestar para eles. A maior parte dos discípulos permaneceu lá, aguardando pelo Senhor. Contudo, 2 deles que viram aquilo tudo, que ouviram aquilo tudo, eles ouviram. Mas sabe quando o barulho de fora é mais alto? Quando o barulho da alma, do seu entendimento, quando você não está entendendo e você fala assim: eu não estou entendendo. E aí, ou seja, o barulho da dúvida, da incerteza, fala mais alto dentro de você. E aí você fala assim: ah, Jesus morreu, e agora o que vai ser de nós? Jesus ele era nosso companheiro, ele estava junto conosco e tal. E na verdade demonstra que na verdade você ouviu Jesus, você ouviu da palavra que daqueles discípulos, eles andaram com Jesus durante 3 anos e meio, tiveram inúmeras experiências com ele. O próprio Jesus preparou eles para isso. Mas tem hora que a gente deixa o nosso eu falar mais alto, as nossas razões falarem mais alto, e sabe o que acontece? A gente deixa de ouvir a voz do Senhor, a gente se esquece. E aí o que acontece? 2 deles decidiram fazer o quê? Ir embora, voltar para casa, desistir, deixar de lutar, deixar de acreditar, porque às vezes, presta atenção, crer no Senhor, crer na vontade de Deus é uma luta. E muitas das vezes nós somos pressionados a desistir pelos nossos próprios sentimentos. E a gente olha e fala assim: está difícil demais. E esses 2 discípulos, eles voltam para a cidade deles, para a cidade de Emaús. Só que o que acontece? Verso 13 do capítulo 24. Naquele mesmo dia, o dia da ressurreição, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, eles conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, olha o que acontece. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Querido, presta atenção no que eu quero te dizer. Mesmo quando a gente está caminhando
no erro, mesmo quando a gente está debaixo de engano, o Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste de nós. Quando eu olho para isso tudo, eu vejo esses dois discípulos, eu falo assim, mas não é possível. Jesus ressuscitou, o que eles vão fazer lá em Emaús? Mas eles estão voltando. A gente não tem condição de saber o que estava passando no coração deles, mas nós podemos afirmar que esses dois estavam aflitos, que esses dois estavam sofrendo com aquilo tudo, e o Senhor Jesus conhece o coração deles. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com eles. Eles não tinham entendido, aí Jesus vai atrás deles, e Jesus chega perto deles. A perspectiva que eles estavam vivendo, ou seja, as lutas, as dificuldades, impediram eles de ver Jesus. Eles não percebem Jesus. E aí, Jesus se aproxima, puxa a conversa, e eles começam essa conversa, e Jesus começa a ensinar, a mostrar para eles o porquê que eles estavam, o que estava acontecendo. Verso 25. Perdão, verso de número 24. Alguns dos nossos companheiros, olha o que eles estão, a confissão deles. Querida, aqui é a sinceridade do coração deles. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram exatamente tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E aí Jesus dá uma palavra para eles. Jesus fala assim, e o Senhor lhes disse, como que vocês custam a entender? Como que demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E aí, a gente vê a atitude de Jesus. E começando por Moisés e os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele nas Escrituras. Foram necessários 11 quilômetros de caminhada para que eles pudessem ouvir. Ouvir quem? A voz do Senhor. Enquanto eles estavam ouvindo o Senhor contar e compartilhar isso tudo, o coração deles foi se abrindo, porque os enganos foram sendo colocados para fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, ou seja, qual que foi a atitude desses discípulos neste momento? Eles pararam o que eles estavam fazendo. Enquanto eles caminhavam, estavam voltando, eles começaram a ouvir a voz do Senhor, e o Senhor lhes ministrar a palavra. Verso de número 28. Ao se aproximarem do povoado ao qual estavam indo, Jesus fez como se ia mais adiante. E o texto diz, verso 29, mas eles insistiram com ele, fica conosco, pois a noite já vem, e o dia está quase findando. Então, o que diz a Bíblia? O que diz o texto? O que Jesus fez? Ele entrou. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Percebe aqui que na verdade, ou seja, todo esse desenvolvimento mostra na verdade a resposta que eu e você precisamos dar para o Senhor. E qual que é a resposta? É a atenção, é nos abrir para receber dEle, é nos abrir para ter comunhão com Ele, ter intimidade com Ele, ao ponto de falar o seguinte: Senhor, nós não queremos que esse papo acabe, fica conosco, já está tarde, não vamos entrar. Aqueles discípulos ouviram, eles desejaram, eles estavam na verdade, ou seja, provando da intimidade com o Senhor. Verso 30. Quando estava à mesa, a mesa é lugar de cear, amém? A mesa é lugar da ceia, a mesa é o lugar da comunhão. Quando eles estavam à mesa com eles, o Senhor tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Se alguém ouvir a minha voz
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com eles. E o Jesus parte o pão, o que é que acontece? Os olhos deles foram abertos. Sabe por quê? É na comunhão que o Senhor compartilha os segredos dele. É na comunhão, é na intimidade que Deus entrega e Deus mostra. E o que que Deus mostrou para eles? Que na verdade ele havia ressuscitado, que não tinha motivos para eles continuarem fazendo o que eles, para continuar naquele movimento de desistência. Jesus estava dizendo para eles o seguinte: olha, não acabou, não acabou. Na verdade é só o começo daquilo que eu vou fazer na vida de vocês, que eu vou fazer, ou seja, na história da humanidade. A Bíblia diz que os discípulos, eles olharam para aquilo tudo, verso 31, 33, eles levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. O que é Jerusalém? É o lugar de onde eles nunca tinham saído. Sabe o que é Jerusalém? É a casa do Pai. Sabe o que é Jerusalém? É o centro da vontade de Deus. É no lugar onde o Senhor está trabalhando na sua vida, onde o Senhor está ministrando ao seu coração. Percebe isso? Às vezes, a nossa vida, a forma como nós vivemos, nos leva, muitas das vezes, a nos afastar do Senhor, a deixar. Às vezes o que acontece, nós não é que a gente sai de casa. Às vezes a gente está dentro de casa, mas dentro de casa mesmo a gente está perdido. Está perdido na comunhão com o Pai, a gente não entende mais, a gente não ouve mais Deus, a gente não sente mais, ou seja, a alegria em servir o Senhor, nós não sentimos mais aquilo que Ele deseja fazer nas nossas vidas. Sabe por que isso acontece? É porque a gente não está investindo tempo em intimidade com Ele. Pastor, como que eu faço? Querida, é simples demais. É ouvir e abrir. O resto é com Ele. É estar disponível. É levantar para adorar o Senhor e falar assim: Senhor, me ajuda a adorar. Às vezes você não está com vontade de adorar, mas o que você faz? Você adora. Às vezes você não está com vontade de orar, mas você gasta tempo em oração. Às vezes você não está com vontade de ler a palavra, mas você gasta tempo ali estudando a palavra, lendo a palavra, ouvindo a palavra. Por quê? Porque é isso que alimenta a sua fé. É isso que fortalece os seus passos. É isso, na verdade, que o Senhor nos dá, para que a gente possa viver uma vida abençoada, uma vida de comunhão com Ele. Olha, eu e você temos o privilégio de podermos desfrutar dessa íntima comunhão com o Senhor. E deixa eu te falar uma coisa: Deus quer aperfeiçoar isso na sua vida hoje. Você entende isso? Pastor, o que eu devo fazer? Abrir seu coração. Pastor, o que eu devo fazer? Abrir o seu coração. Você ouviu a palavra está tocando o seu coração. Pastor, como que eu vou abrir meu coração? Eu me entrego. Eu queria, na verdade, te dar a oportunidade de fazer isso agora. Mas como? Por meio da adoração. Eu quero orar por você hoje. Nós já estamos para terminar esse culto. Eu quero orar por você. Mas antes da gente orar por você e ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida, eu queria que você entendesse o seguinte: o Senhor já está fluindo no nosso meio. O Senhor já está te alcançando aí aonde você está. E o que você precisa fazer? Deixar Ele fluir. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E o que eu queria que você fizesse? Que você adorasse. Que você tão somente deixasse o Senhor. Olha, os irmãos prepararam uma canção, não sei, nem faço ideia de qual seja, mas independente da canção que eles forem cantar, que a sua atitude seja uma atitude de responder ao Senhor, de falar assim: Senhor, eu estou junto, Senhor, eu vou junto. Você já viu quando às vezes alguns atos na sua vida são bem voluntários. Você ouve determinada música, você começa ali a bater com o pé,
Você começa a ouvir, daqui a pouco você está entrando naquele mover. Querido, é isso que você precisa fazer. É você corresponder àquilo que Deus vai fazer hoje, amém? Fica de pé no seu lugar, querido. Nós vamos adorar o Senhor com essa canção. E eu gostaria que você, na verdade, correspondesse ao Senhor, abrisse a porta do seu coração e permitisse que Ele entrasse, que Ele pudesse entrar no seu coração, Ele entrar na sua vida, e Ele, na verdade, encher a sua vida, trazer significado para você hoje, em nome de Jesus.